Viva, boa noite. Estamos de volta, prometido é devido. Há sensivelmente 15 dias nós estávamos aqui com um Kundcast. Importa referir, por altura da primeira edição, o nome que estava nesta tela era Friendcast. E depois de algum tempo, obviamente, os membros desta casa, que é um Kundcast, decidiram então transformar o nome de Friend para um Kundcast, que é importante também dizer, Kund é uma expressão em Kikongo que significa amigo. Se nós somos angolanos, somos jovens angolanos, obviamente que o nosso desejo é emancipar as nossas línguas, daí o facto de termos tirado de Friendcast para o Kundcast. Como eu referi há instantes, há 15 dias nós estávamos aqui fazendo a primeira edição de um Kundcast e hoje estamos aqui, obviamente, para continuar a dar vida a este podcast que vai na sua segunda edição. Ora, como sempre, eu tenho cá o meu painel bastante recheado, um painel muito rico, na medida em que daqui a bocado passo já a anunciar aqui os meus convidados. Hoje vamos falar sobre um tema extremamente importante e é esta razão para fazer com que o telespectador se mantenha, o caro internauta se mantenha do outro lado. Vamos falar hoje do motivo, não é, dos motivos pelos quais os negócios muitas vezes acabam não dando certo. Você provavelmente seja um negociante, talvez até esteja pensando em começar um negócio, e se este for o seu caso ou a sua condição, então tem 1000 motivos para se manter aí do outro lado e acompanhar naturalmente o nosso podcast que vai, ou seja, que vamos estar aqui durante mais ou menos 1 hora para explorarmos esse tema com a ajuda do Sr. Alberto Adriano Zua, espero ter acertado o nome, e também do Mauro Lure. O Sr. Alberto Adriano Zua, que é um comerciante, que começou esta atividade muito cedo, e o Sr. Mauro Lure, que é também um dos nossos convidados, não é? Obviamente que é formado em contabilidade e finanças, não é? E é então pós-graduando em controladoria e contabilidade empresarial. E importa também referir que é membro da Ordem dos Contabilistas de Angola. Então, sejam bem-vindos ambos. Vou começar por saudar aqui o Sr. Alberto Zua. Seja bem-vindo e sinta-se à vontade. Muito obrigado, boa noite, sim, muito obrigado a caros respeitantes e espero que tenham boa companhia. Muito bem, a saudação também extensiva aqui ao caro Lure. Seja bem-vindo e espero que sinta igualmente à vontade. Muito obrigado a todos, né, caro apresentador e os telespectadores que estão lá nos acompanhando, e estamos aqui para compartilhar um pouquinho de conhecimento que nós temos para o objetivo dos negociantes, né, verem qual é o seu ponto fraco e melhorar naquilo que nos pontos, rever os pontos fracos e implementar os pontos positivos para alavancar os seus negócios. Eu quero que me digam, quando receberam o convite da Kundcast, obviamente há muita gente que gostaria de participar deste espaço, e quando perceberam que foram vocês os agraciados, permitam aqui, o que é que veio à mente? Pronto, foram convidados para partilhar, obviamente, muito do que sabem com os nossos caros internautas. O que é que veio à mente? Vou começar aqui pelo Sr. Zua. Bem, na verdade é uma responsabilidade, não é fácil, é um ato de muita responsabilidade, porque na realidade é para você partilhar algo positivo que pode ajudar os outros e imitar da tua pessoa e tanto por muito mais. Então, por isso, quando a gente recebemos esse convite, na verdade, é algo que nos deixou felizes e então não temos como a não ser vir aqui e partilharmos as pequenas experiências que a gente tem no mundo do comércio. É igualmente este sentimento que teve, Dr. Mauro? Sim, igualmente. Em poucas palavras, me senti privilegiado, né, por compartilhar, né, vamos compartilhar esse conhecimento sobre conhecimento ligado à área de insucesso nos negócios, né, porque tem-se dito que é conhecendo, né, o insucesso que nós conseguimos, né, aplicar o antídoto para melhorar. Então, tendo esse convite da Kundcast, me senti privilegiado em compartilhar esse conhecimento. E a Kundcast, obviamente, sente-se privilegiado também, não é? Por receber
dos convidados que, como referi há bocado, têm muito para transmitir lá em casa. Olha, há um elemento, há uma coisa que acontece nos últimos tempos, talvez já tenham prestado atenção, parece-me a mim, eu particularmente, se estiver errado que me corrijam, que essa expressão negócio foi de alguma forma banalizada. Parece-me que hoje toda a gente está ali e basta começar alguma coisa, tem um produto, pronto, está a fazer negócio. Até que ponto é que podemos considerar que uma pessoa esteja efetivamente a negociar, a fazer um negócio? Afinal de contas, o que é um negócio? Um negócio, né, em palavras, né, simples, né, toda aquela atividade organizada, né, que tem como objetivo, né, máximo produzir bens, serviços e gerar valor, e também tendo como objetivo máximo que é gerar lucro, porque não há ninguém que comece um negócio sem olhar no lucro, na questão do lucro. E a par do lucro também tem a questão da satisfação das necessidades, né, das pessoas que o rodeiam, que é um dos fatores fundamentais. Então, por isso que o negócio tem essa característica, né? Toda atividade organizada. Então, não é qualquer negócio que surgiu por aí, logo entendemos que é negócio. Não, posso dizer que é uma tentativa de negócio, porque ele deve ser organizado, você deve definir, vou vender algo, vou prestar um serviço, por isso que tem a ver com bens, serviço. Esse bem que eu vou vender, ou esse serviço que eu vou prestar, vai gerar um valor para as pessoas, e terei lucro. Então, deve ter essa perspectiva, porque todo negociante, né, ele ao abrir um negócio, ele faz com o intuito de continuar o seu negócio e obter esse lucro. É mais ou menos isso. Muito bem. Gerar valores, né, pronto, gerar lucros, eu pelo menos percebi mais ou menos essa perspectiva. Neste sentido, onde é que enquadramos aqui as nossas mamães quitandeiras, as nossas mamães da praça? Onde é que elas entram nesta questão? Ok. As mamães quitandeiras, né, posso classificar também como, né, negociantes ou pequenos comerciantes, porque por mais que elas não estão unidas pela questão da tecnologia, elas têm, eu já presenciei, muitas mamães têm cadernos que elas fazem anotação daquilo que elas vão adquirindo, dos gastos que elas vão tendo, e elas conseguem ter o controle das suas despesas. Então, é uma mamã que é uma pequena negociante. Sei que o negócio, né, numa primeira fase, pode não gerar lucro, né, porque está a começar, porque ele investiu, ela precisa aos poucos ir recuperando o investimento que ela fez. Então o objetivo é o lucro, mas para chegar nesse objetivo, né, tem algumas pequenas metas que a pessoa vai ter que passar. Não é a mamã, numa primeira venda, obteve prejuízo, vai deixar. Não, deve persistir, deve procurar minimizar os custos, procurar encontrar fontes em que ela possa comprar o produto mais acessível e conseguir ter um bom preço e conseguir conquistar mais clientes. Então, esse é um dos fatores fundamentais. Eu apego-me efetivamente às últimas palavras que acabou de dizer aqui, para dizer que no princípio do programa eu apresentei o Sr. Alberto Adriano Zua como sendo um comerciante. É importante ressaltar isso. Como é que se pode ter sucesso num negócio, sendo que a pessoa não é, por exemplo, formada, não está voltada a fazer aquele trabalho? Sei que é um negociante, tem um pequeno negócio, porque a nossa sociedade de hoje está muito, vá lá, permitam a expressão, está muito estudantil. Ou seja, a nossa sociedade de hoje só considera, de facto, pessoas de sucesso, pessoas que tenham algum grau académico. Estamos com essa febre, se permitam a expressão. Mas nós temos aqui um exemplo vivo de pessoa que não tenha tido alguma formação e esteve nos bastidores a conversar comigo, que nunca teve uma formação, por exemplo, ligada aos negócios, mas, no entanto, vai tendo algum sucesso. Qual é o segredo? Bem, muito obrigado pela essa pergunta. Na verdade, nós entrei no mundo do comércio por ali no ano de 1996 e nasci na província de Malas, depois de ter vindo cá e me hospedei na casa do meu familiar na qualidade do meu irmão mais velho, na condição do meu irmão mais velho, e depois, em pouco tempo, comecei a minha formação naqueles anos, mas depois do falecimento do
com meus pais, então a gente não teve uma outra coisa a não ser decidir praticar o comércio. Bem, naquele tempo era pensar 2 vezes mais o que pode fazer para aguentar a sua vida atual e para continuar com a vida futura. E foi naquele tempo que a gente tivemos que, na realidade, colocar a formação de lado, porque uma pessoa sem mãe, sem pai, na verdade não podia ligar a informação, porque ninguém podia custar a sua formação. Você por si mesmo, a gente tinha que fazer algo para poder dar a sustentabilidade e poder pensar pelo futuro, inclusive de alguns irmãos menores que me seguem, para que pudesse ter o ato de sustento. Bem, na verdade, quando na altura eu pensei em entrar pelo negócio, pelo mundo do comércio, foi um ato um bocadinho difícil. Eu comecei a vender sacos aí no mercado dos congolenses e é dali que começou o meu projeto de ser negociante. Eu saía de casa lá para as 5 horas, ia para o mercado dos congolenses e fazia lá minhas vendas normais, e quando entardecia a gente voltava em casa, a gente já podia ter uma noção daquilo que foi a compra e a produção durante o dia, quanto é que a gente investiu, e quando pudesse terminar o dia, automaticamente já podia ter noção, afinal de contas, hoje levei um valor que chegava de X, trabalhei e definitivamente hoje tive um lucro de X. Então, a partir do momento, tive a partida. Foi o tempo da partida quando eu comecei o meu negócio. Quando falava da década de 90, e permita que o interrompa, disse que começou o negócio na década de 90, não é? Certamente. Muito bem. Olhando para o negócio naquela altura da década de 90, obviamente persistiu, como dizia que o especialista Mauro Lure, falava de um elemento que é a persistência. Começou na década de 90 e até hoje é comerciante. Obviamente teve quedas, teve dificuldades. Assim mesmo. Eu gostava que ajudasse os internautas que estão lá em casa a perceber, porque muitos são dos anos 2000 e pronto. Entre fazer negócio na década de 90 e fazer negócio atualmente, o que é, não diria fácil, não é? Negócio nunca foi fácil, mas qual é a comparação que faz quando olha para os tempos anteriores, a fase em que começou e hoje? É mais fácil fazer negócio hoje ou lá, bem, nos anos 90, como referiu há pouco? Bem, isso... Olhando também para o contexto atual... Olhando pelo contexto atual... do país, não é? Bem, na verdade, para o tempo passado, né? Algo melhor que a gente obteve no tempo passado foi de que quando a pessoa pudesse conceber uma ideia, você bem podia praticar à vontade. E já não mais como nos dias atuais. Você concebeu uma ideia, precisa entrar num outro campo, precisa de fazer uma troca de negócio. Atualmente já é muito diferente. Nos tempos antigos, você concebeu a ideia, vais no mercado, vais batendo porta numa loja por ali, acolá, automaticamente você conseguia o que fazer. Mas com o desenvolvimento atual e como quem começa tem passos a progredir com a persistência, automaticamente a gente hoje vemos algumas dificuldades que podem ser também minimizadas. Eu diria na minha primeira introdução de que eu comecei a vender peças, não é? Comecei a vender sacos na altura. Mas, atualmente, fui pensando que não, se pudesse continuar com aquele negócio no tempo passado, eu poderia ser, seria uma baixa. Exatamente. Mas pensei o melhor em trocar. Dar um salto. Ok, dar um salto. Exatamente. Agora, comecei
a vender peças de viatura. Não só entrei em sociedade com o meu irmão mais velho, Muito bem. que tem praticado algumas práticas, nesse caso, ou consegue fazer algumas viagens fora, assim como Dubai, Exatamente. assim como África do Sul, Perfeito. assim como China. E lá encomendamos os nossos negócios e atualmente constituímos a nossa empresa, que é chamada Organizações ZUA. Essa empresa tem a sua sede na província do Ambo, especialmente no mercado da Alemanha. E hoje em dia, do que temos visto que valeu a pena a gente termos o princípio de termos aquela persistência, porque se não fosse pela persistência, na verdade, a gente não teríamos o passo que a gente demos e também não teríamos a vida atualmente que a gente temos. Foi pela persistência, porque alguns investimentos que a gente fomos fazendo, fomos encontrar quedas, mas através de aconselhamento de algumas pessoas amigas que aconselhavam-nos, não parem, não façam isso, não desistam. Continuem, pronto, já a questão da persistência, não é? Continuamos sendo persistentes e hoje em dia temos uma vida não muito boa, Exatamente. mas que uma vida Exatamente. Alguma estabilidade financeira. Sim, uma estabilidade financeira, a gente isso conseguimos usufruir. Perfeitamente. Permita-me só que mande saudações ao pessoal do AMBO. Temos aqui o nosso convidado, empresário, cuja sede da empresa está localizada na província do Ambo. Então, saudações a vocês, pessoal do Ambo. Tem aqui o vosso filho, é um orgulho imenso. Enquanto o Sr. Zua falava da questão da persistência, falava, por exemplo, fazia aqui um estudo comparativo entre a década de 90 e a década atual. Provavelmente, na altura, permita-me que essa graça, na altura o Dr. Mauro, se calhar, fosse um bocadinho mais novinho, não é verdade? Mas pronto, os aspectos técnicos, e é mesmo por essa razão que está aqui. Outrora, do ponto de vista financeiro e até do ponto de vista económico, o país parece-me que estava mais ou menos. Agora, com este problema da crise de 2009, depois surgiu a crise de 2014 e que se arrasta até agora. E pronto, como é que é fazer um negócio num país com este contexto que nós estamos a viver, tecnicamente falando? Temos problemas muito sérios do ponto de vista financeiro e económico. Como é que se pode aconselhar um internauta, por exemplo, a se virar, permitam a expressão, num país como o nosso? É muito difícil, né? Porque uma das causas que faz com que as empresas acabam caindo em falência, né? São esses fatores externos que têm a ver também com as crises, tem a ver com a inflação que acontece no país, e muitos, principalmente as micro, pequenas e médias empresas, acabam não permanecendo no mercado, né? Porque ele começa um negócio, ele vê que o preço está muito alto, né? As questões cambiais estão muito elevadas e acaba não... Vai dar segmento, Dr. Mauro, só para situar os nossos internautas, porque há quem... Pronto, nós estamos mesmo cá para fazermos um exercício educacional. O objetivo é transmitirmos ideias, o objetivo é verbalizarmos aqui ideias que os internautas percebam. Essa questão técnica que referiu aqui há pouco, de microempresa, médias empresas, pronto, eu gostava que desconstruísse, para quem nos está a acompanhar, quando é que estamos perante uma microempresa, pequena empresa, grande empresa, pronto, e após essa desconstrução pode naturalmente dar segmento ao seu pensamento. Micro são aqueles pequenos negócios, estamos a falar até por aí 2 trabalhadores, né? Exatamente. Estamos a falar de microempresa, pode ser 1 ou 2 trabalhadores. As pequenas, né? Estamos a falar de 12 em diante, 3, 4 em diante. Também tem aí alguns níveis de faturação, pode rondar aí uns 15 milhões em diante, mas as micro estão um pouco mais abaixo. Um pouco mais abaixo. Depois tem as médias que já estão num nível elevado. Exatamente. E a maior parte das empresas, né, que em Angola são médias empresas. Depois tem também as grandes empresas, que nós já conhecemos, são empresas que têm um nível de faturação muito elevado. Ali podemos enquadrar as indústrias, no caso. Sim, as indústrias, né, bancos e tudo, e estão todos ligados, né, nessa área das grandes empresas. Exatamente. Então, como fiz referência, né, as microempresas e as pequenas sofrem mais nesse período de crise. Nesse período de crise sofrem. Nós vimos que nesse ano ainda, primeiro semestre,
por aí cerca de 175 empresas fecharam, mas são empresas pequenas e médias e médias empresas. Fecharam por conta da situação, né, do país, a crise, também o nosso próprio Estado há muita burocracia, né, e essa burocracia faz com que muitas empresas que procuram, né, se legalizar-se, acabam não legalizar-se, agem na ilegalidade, não muito por culpa deles, mas por conta desse processo. Não encontram facilidade no campo, no âmbito da legalização, exatamente. Depois o Estado vem com a AGT e acaba multando, e através dessas complicações fiscais, muitos acabam desistindo. A multa é muito elevada e ele não tem um faturamento com relação à multa que foi imputada. Né? Exatamente. Por exemplo, tem as empresas, né, em termos fiscais, elas dividem em regime exclusão, que são os pequenos negócios, simplificado, e regime geral, que são as grandes empresas. E isso tem multa, por exemplo, as grandes, se não submeter uma declaração, 600 mil. As médias, 300 mil. As pequenas, 150. Você imagina um pequeno negócio, né? Se calhar não tem essa capacidade desse valor. Então já tem esse condicionamento. Em vez de o Estado em si agir de forma pedagógica perante essas empresas, para elas conseguirem se manter. Por exemplo, tem outra questão também que houve, não digo muito a crise, né? Essa questão que houve fruto da manifestação, muitos pequenos negócios foram vandalizados. Exatamente. Né? Eles por si são, é uma questão que o Estado deve colocar a mão, né? Porque a culpa não é do empresário. Exatamente. A culpa não é do empresário. Mas nesse sentido ouvimos um comunicado que dava conta da ajuda, não, obviamente não sei se diria ajuda, vamos usar essa expressão, um certo financiamento. Obviamente as empresas deverão devolver este dinheiro, se calhar com juros, não é? Mas pronto, pelo menos o Estado aqui a fazer o seu papel, então, não é? Porque, como referiu o Dr. Mauro, essas empresas foram vandalizadas e é responsável do Estado garantir a segurança dessas empresas, até porque elas, há uma expressão que elas pagam impostos, né? A expressão correta é essa, não é? Então, penso que é responsabilidade do governo cuidar, pelo menos, da segurança dessas empresas, não é? E quando referi aqui, o aspecto que eu fiquei aqui a pensar, e vou trazer aqui uma analogia, nós, no âmbito social, por exemplo, muitas vezes, no nosso país verificamos isso, o nosso Estado é muito reativo. Ou seja, muitas vezes espera que os cidadãos marquem um passo e depois o Estado aparece. Mas vemos noutras geografias, noutras realidades, o Estado aparece logo no princípio. Por exemplo, nós aqui vemos casos que as pessoas estão a construir casas em locais, inadequados, né? E o Estado aparece depois e pronto, entende demolir. Eu só trago aqui um exemplo, né? Como é que se percebe? Uma pessoa que de livre e espontânea vontade, com foco e força, começa o negócio começa a crescer e o Estado, ao invés de vir para apoiar e galvanizar aquilo, vem com as multas, como estava aqui a referir, e essa empresa acaba morrendo. Essa é a primeira questão. Vou colocar uma outra nesta, né, que acredito que vai poder responder. Primeiro é como é que se percebe isso. Depois, o que é que o Estado poderia fazer? Como é que se pode melhorar? Alguém que já tem algum negócio está a começar, de que maneira é que o Estado pode vir a incentivar essa pessoa para evitar que o seu negócio morra? Então, aqui no Conselho, né, também para o Estado, é que o Estado age com força, mas nessas questões não deve agir com força, né? Porque o Estado, né, em si, ele procura alargar a sua base, né, tributária, ou seja, ele procura ter mais pessoas a contribuir para ele. Se ele nota que tem vários pequenos empresários que já constituíram empresa, ele não pode chegar e fechar. Ele vai de uma forma pedagógica, incentiva, mostra os passos como deve constituir a empresa, e visto que ele, né, está na base da ilegalidade, né, o Estado até pode taxar, né, uma multa, mas dizer que não. Você, como um pequeno empresário, você pode me pagar daqui a um ano e meio. Mensalmente vai me pagando aos poucos, né? Quer dizer que vai aumentar as prestações, não pagar de uma vez, porque ele pode não sobreviver. Por quê? Porque a empresa é constituída também por os empregados, né? Ou vamos usar outro termo, os trabalhadores. Exatamente. Se você mata a empresa, automaticamente, perfeitamente, perdem o emprego, e se perder o emprego, a pessoa deixa de contribuir para o Estado, IRT, a empresa deixa de contribuir para o Estado, e infelizmente é a família que passa fome. Então, o Estado deve agir mais de uma forma pedagógica, juntamente com o Ministério da Economia, com o objetivo de procurar ajudar esses pequenos empresários a serem legalizados.
Muito bem, muito bem. Eu volto agora aqui ao senhor Alberto Adriano Zua, está um tempinho calado, e eu vou voltar assim justamente, pronto. Espero que, honestamente, permitam que diga, não é? Cada programa para nós é um programa. Estou a gostar imenso de os ter aqui, e eu acredito que os internautas também devem estar a gostar, porque temas do género, esses esclarecimentos nem sempre temos no nosso dia a dia. É por isso que um Cundcast apareceu, justamente para, digamos, esclarecer os cidadãos comuns e também, pronto, os intelectuais, aqueles que naturalmente gostam de aprender todos os dias. Eu volto aqui agora para o senhor Adriano Zua, que estava a dizer. O doutor Mauro Loure fez aqui uma abordagem muito técnica dessa questão da falência, muitas vezes a falta de apoio, essas questões todas. Como um comerciante já alguma vez tentou fazer recurso, em algum momento de debilidade financeira, já tentou fazer recurso ao Estado, já tentou solicitar, por exemplo, a alguém, já passou por esses momentos, um momento em que tenha pensado, vá lá, acho que aqui parou, já não sigo, vou desistir. Já passou por isso? Solicitou apoio de alguém do Estado? Vá lá. Bem, na verdade já tentei fazer isso, só estou aqui perdido a data, o ano. Na verdade, chegou um período que chegamos de falir. E como único ponto que tínhamos é bater porta de uma administração para nos levar às instâncias superiores, que pudessem nos dar um empréstimo, para depois recuperarmos tudo que a gente tinha como prioridade, retornar ou retomarmos os nossos serviços, mas fomos sem insucesso. Bem, na verdade, creio que foi 2013 ou 2014. Foi nesse período que começou a subir a nota. Exatamente. Em que nós podíamos fazer uma compra, fazer um cálculo dos ganhos, pagamento dos trabalhadores e tudo por muito mais, mas que quando a gente pudesse entrar no momento sério para poder fazer as vendas, aquilo era incompatível porque a nota subia a dormir e ao acordar. E sendo que os vossos produtos são importados? Com certeza mesmo. Então, como os produtos eram importados, era um bocadinho difícil para nós. Isso foi o motivo da nossa falência na altura, porque a gente pensava, bem, vamos privatizar, vamos guardar o comércio, ora comprar. Exato. Mas as necessidades também não podiam parar. É ali onde entra a persistência, não? Então, a gente, querendo ou não, a gente tínhamos que despachar para, se calhar, retirar o valor e pensar uma vez, duas vezes, se houvesse necessidade de que a gente pudesse trocar ou então depender daqui. E tudo foi muito mais por ali. Na verdade, já tivemos esse tempo e a nota até o momento atual, conforme dizia aqui o meu colega, suponhamos que quando a gente estamos para tirar uma mercadoria dentro ou na África do Sul, para a gente fazermos a transferência do valor para aquele país, também esse é um dos problemas. Temos poucas casas de câmbio lá na Namíbia, né? Exatamente, na fronteira. Na fronteira e pronto, entre Angola e a Namíbia, obviamente. Tem sido uma luta bastante difícil. Então, se calhar, seria mais da opção do nosso governo estabelecer novas ou mais casas de câmbio que pudessem nos ajudar, porque para retirar uma mercadoria agora num país estrangeiro, para voltar ou para vir cá no nosso país, tem sido muito difícil, não é? Tem sido muito, mas muito difícil. Exatamente. E muito difícil. Vamos já voltar assim, justamente para equilibrarmos aqui o tempo no painel, não é? Vamos voltar assim justamente. O Dr. Mauro Loure, há um elemento que é importante também ressaltarmos aqui. Toda e qualquer pessoa pode fazer negócio. Eu, por exemplo, estou cá a Valdemiro, que Fuco, não percebo muita coisa de negócio, durmo, acordo, simplesmente decido fazer negócio. Ou seja,
temos de estar munidos necessariamente de alguns princípios para começarmos um negócio, ou toda e qualquer pessoa pode naturalmente avançar? O que é que aconselha enquanto especialista da área? Toda pessoa pode fazer negócio, né? Há dados, né, que mostram pessoas que não passaram na academia, fizeram uma formação média e são grandes empresários, né? Têm grandes negócios, né? Mas no percurso do negócio, imagina que ele começou um negócio, ele deve procurar se munir de conhecimento para conseguir manter o seu negócio, né? Porque o negócio em si, ele altera a ideia do negócio, né? Ele vai procurar se associar a pessoas que entendem para alavancar o seu negócio. Por exemplo, ao iniciar o seu negócio, você primeiro deve fazer o chamado um estudo, né, de viabilidade. Teve a ideia e você deve analisar. Eu devo implementar o meu negócio aonde? No local onde vou implementar, já tem pessoas a fazerem o mesmo negócio? Se as pessoas fazem o mesmo negócio, eles fazem como? Exemplo, né? Tem exemplo de barbearia. Né? Tem justamente para trazer aqui a questão do diferencial, não é? Sim, como é que eles fazem, o que é que eu trago de diferente para... Diferente, porque, Ok. por exemplo, as barbearias têm tantas barbearias. Então você deve trazer diferente. Não deve só cortar cabelo, deve ter manicure, deve ter uma bebida. Então deve trazer algo diferente, né? Que faz com que o cliente, né, fica preso lá. Exatamente. Uma forma de fidelizar o cliente, não é? Em vez de cortar, por exemplo, só o cabelo, ele também tem a necessidade de fazer uma unha e permaneça já lá. Então, essas diferenças são tidas quando você faz o estudo, né, de viabilidade, que é muito importante. Depois do estudo de viabilidade, né, bem feito, tem a parte também do plano, né, de negócio. Você vai dizer, não, eu vou fixar ali o que eu vou gastar, né, para fazer esse investimento. Sim. Vai fazer pesquisa dos materiais, vai quantificar, né, o valor, vai fazer a projeção das suas vendas, né, dos seus possíveis custos. Então, tudo isso deve ser bem detalhado, mas ele não vai fazer sozinho, porque você tem pessoas especialistas que entendem isso, essa área. Depois de fazer isso, não é fazer e ficar lá no papel, tem que ter o acompanhamento. Plano, está a ser executado, né, tem um item, um campo, né, você pode pôr uma planilha, o previsto e o real, para ver se está sendo executado aquilo que você previu. Se houve um desvio, né, de valor, eu previ 100, mas o gasto foi 150, quer dizer, o desvio foi de 50. Okay. Esse desvio foi por quê? Por quê? Então vai procurar saber. E você deve procurar o máximo de resolver esse desvio que houve no teu orçamento. Isso não só se aplica no início do negócio, mas também é uma questão contínua, né? Exatamente. Porque se você só aplicar no início e não aplicar continuamente, então a tua empresa depois você verá que estás a ter muitas quedas financeiras, o teu fluxo de caixa, entrada e saída de valor, né? Praticamente você já não tem uma entrada constante de valor, você vende a crédito, os seus clientes não pagam, então você deve ter isso devidamente escriturado, registrado. Então, tem devidamente esse registro, você terá esse acompanhamento. Então, só para resumir nessa questão, então qualquer pessoa pode fazer, porque a ideia do negócio, você não precisa ser especialista para ter essa ideia. A pessoa que tem, né, uma educação, uma formação simples, mas tem uma ideia fora de série, uma grande ideia, e ele tem que procurar se juntar às pessoas especialistas para alavancar o seu negócio, porque se isolar realmente do negócio, morre mesmo aí, né, apenas com a ideia. O negócio acaba morrendo apenas com a ideia. Para você que só se ligou a nós a partir deste momento, saiba que está a acompanhar o Kundcast. Este é um podcast que é feito quinzenalmente. Este podcast vai na sua segunda edição e estamos naturalmente hoje com dois convidados, que é o Sr. Alberto Adriano Zua e também o Sr. Mauro Uluri, que é licenciado em Contabilidade e Finanças e pós-graduando então em Controladoria e Contabilidade Empresarial. E o Sr. Zua, como referimos aqui no princípio do programa, ele é um comerciante apenas. É um comerciante apenas, mas é importante referir algo. Muitas vezes em muitos programas televisivos, em muitos podcasts, provavelmente os nossos convidados também já tenham acompanhado, há um elemento que se faz, traz-se muita tecnocracia, não é? Há muitos aspectos técnicos, quando na verdade o país não é só feito de pessoas que estudaram, não é? Permita que diga isso. É por essa razão
que a Ancundcast traz esse diferencial, quando o Dr. Mauro falava do diferencial em negócio, e nós também no podcast trouxemos nesse caso esse diferencial, justamente para nos diferenciar de outros podcasts, não é? Passo aqui o pleonagem, não é? Nós trazemos aqui a componente técnica e aí também o senso comum, não é? Porque, pronto, as pessoas que nos estão a acompanhar não só estão aqui para os aspectos técnicos. E é por isso que insisto noutra coisa, insisto num elemento que é fundamental. Hoje em dia, nós, quando ligamos o nosso telemóvel, deparamos-nos com informações como essas. Temos aí como é que é os chamados motivadores, não é? Faça esse negócio, faça aquilo, começa assim, podes começar com 1000 kwanzas, 500 kwanzas e tudo mais. Muita motivação. Há quem diga até, olha, eu vou ensiná-lo a começar um negócio com 20.000 kwanzas. No entanto, eu estou a dar uma formação e essa formação custa 40.000. Como é que se pode perceber uma coisa dessas, né? Que tipo de conselho é que deixa aqui como especialista o ilustre, aqui o nosso convidado Mauro Luri? Que tipo de conselho é que deixa? Porque as pessoas depois acabam por ficar desesperadas. Então, eu já não tenho um capital inicial que me permita começar como tal. E alguém está me dizer assim, tu podes começar com pouco dinheiro e eu vou dar uma formação para si. E a formação muitas vezes fica muito aquém das nossas expectativas em termos financeiros. Como é que se ajuda essa pessoa? Nós, somos no país em si, né, não tem uma tabela, questão de formação que define, né, para essa formação, o preço é X. Então, com base na experiência do formador, né, que ele dá, o conhecimento é onde tem essa alteração de preço. Né? Alguém que é especialista, que é renomado, o valor que ele vai te cobrar na formação é um valor mais elevado. Né? Porque uma ideia de negócio, né, é algo que pode realmente potencializar, né, o teu negócio, se agarrar bem a ideia e colocar em prática. É por isso que às vezes, né, acaba sendo um pouquinho mais. Né? Exatamente. Então, mas se for também alguém que está a começar como formador, claro que o valor que ele vai cobrar é um valor também, um valor reduzido. Porque ele pode vai te ensinar a fazer um negócio com 20.000, ok? Para você ter uma maior lucratividade. Mas ao te passar o conhecimento, como dizem, conhecimento custa dinheiro. Custa, exatamente. É um especialista, né? Vai te mostrar uma visão, que depois você vai aplicar essa visão e também passar essa visão para os outros, vai cobrar também para os outros. Então é por isso que não condeno, então a formação realmente, né, custa caro. E... Obviamente o objetivo, Dr. Mauro, não é condenar, mas quando nos deparamos com estes casos, alguém que está a dizer que me vai ensinar a fazer um negócio com 20.000 kwanzas, porque eu só tenho os 20, no entanto me cobra para uma formação 40.000 kwanzas. Isso não é paradoxal? Como é que fica? Só que a intenção é te ensinar, não é porque você tem 20.000, né? Ele não ensina. Sim, é para várias franjas, né? Tem os que têm essa possibilidade e tem também os outros que têm mais possibilidade. Então, ele vai, eu como disse, ele não tem uma tabela fixa. Né, ele tem um nicho, não é? Ele tem o público-alvo e sabe que é um público diversificado, sim, então ele simplesmente lança matéria. Seria apenas naquelas mamás que têm pequeno negócio, claro que ele não vai cobrar 40.000 quase. Exatamente. As mamás dificilmente usam a tecnologia, esses anúncios são feitos na base da tecnologia. Quem usa a tecnologia, porque se calhar tem um bom telefone e também tem a capacidade de pagar, né, por essa formação. Então é mais ou menos assim. Doutor Mauro, está à vontade, temos aqui o nosso quitute da terra, né? Temos aqui a nossa jinguba, temos também a banana pão, é mesmo para vocês, nossos caros convidados, e é assim que a Ancundcast recebe constantemente os seus convidados. E isso faz uma bela, ou seja, esse prato faz jus ao nome, do podcast, Ancundcast, não é? É uma expressão em Kikongo, importa repetir, por essa razão nós temos aqui a nossa comida da terra e gostaria de saber, gostam dessa comida? Já provaram em algum lugar? Dr. Mauro, o que é que acha? Já provei em algum lugar? Constantemente. O prato da terra é prato típico. E dizem que é o prato dos estudantes. Dr. Mauro já passou por essa experiência? Enquanto estava lá a estudar, tinha sempre alguma banana pão a caminho da universidade? Mas essa aqui é mais nutritiva. É mais amagoga, não é? Naquela época, mas agora é mais com a banana. Exatamente, muito bem. Este momento de descontração faz muito bem, é muito importante. Eu volto ao Sr. Zua para dizer que nos disse que a vossa sede está localizada no Ambo. Sim. Acredito que também fazem negócios no Ambo. Onde é que é mais difícil fazer negócio? É na capital do país
ou no interior? Onde é que é mais difícil? Só para situar aqui os nossos internautas. Uma experiência pessoal, o que é que tens estado a notar? O que é mais difícil? Bem, o mais difícil é aqui dentro. Na capital? Ok. É aqui dentro porque, na verdade, para a gente movermos a nossa empresa para a província do Ambo, tivemos maiores tentativas aqui dentro. Na verdade, ficamos sem sucesso. Por intermédio de alguns aconselhamentos de algumas pessoas que já estão lá naquela província, concebemos a ideia e movemos a mesma empresa para a província do Ambo. E, bem, na verdade, aqui também temos alguns representantes. Temos alguns representantes, mas não como tal. A nossa sede... Mas será que é por conta também, desculpa interrompê-lo aqui, será que é por conta do excesso de empresas que fazem o mesmo trabalho que vocês? Porque aqui é a capital, obviamente há muita gente que faz o trabalho que vocês fazem. Se calhar no interior, talvez não tenham essa grande concorrência, talvez tenha sido por este motivo. Muito obrigado, até porque quero referenciar aqui alguma coisa. Conforme eu dizia na primeira abordagem, de que depois a gente nos atualizamos ou estamos ligados agora no mundo de assessores de viaturas. Aqui há muito excesso, porque pensemos ali nos nossos irmãos nigerianos, eles agora quase que receberam tudo. Exatamente. Lá na área do Golfo, onde a gente comercializamos, receberam tudo. Quase que a maior parte dos angolanos... Esse também tem sido um dos motivos da queda de muitos negócios. Assim mesmo. Quando há uma intervenção excessiva, permite aqui a expressão, dos estrangeiros. Então isso também, de alguma forma, tem estado a provocar a queda de muitos nacionais. Com certeza. Anteriormente, como a gente trabalhávamos, você mesmo com $1.000, $1.500, você poderia fazer os seus negócios à vontade e crescer normalmente. Mas nos dias atuais, nos tempos atuais, já é difícil. Porque você vai pensar em entrar com $1.500. Estamos a falar por ali, 500 mil kwanza, né? Exatamente. Já não vai fazer para ele nada. Não, exato. Enquanto que o estrangeiro, logo no começo dele, ele já está a te entrar com mais de $15 mil ou mais, ou a esse valor. Exatamente. O estrangeiro que está vindo de fora, para fazer o mesmo tipo de comércio que você, o angolano nato, está fazendo, exatamente, automaticamente o valor dele já está a ter dobrar 3, 4 vezes mais. Epa. Então, automaticamente, o que pode ajudar ali é você pensar uma vez, 2 vezes mais, para ver se que você saia no meio destes. Exatamente. E consiga se movimentar para uma outra província. Exatamente. A oferta, menor será o preço. Ou seja,
naquele ciclo tem muita gente a praticar aquele negócio, tem muita gente a oferecer. Então o preço, a tendência é baixar. Agora, esses por serem estrangeiros, né, ele tem muita facilidade, né, de importação, né, tem facilidade de conseguir divisa, né, e eles acabam matando o nacional. Quer dizer que o nacional, ele acaba perdendo a concorrência. Perfeitamente. Então, Acaba sendo, será que é aquilo que chama concorrência desleal, não é assim que vocês chamam, não é? Se ele permanecer ali, ele acaba indo mesmo à falência. Então, a estratégia, né, que foi adotada pelo meu colega aqui do país, né, foi uma estratégia especial, né, vamos dizer, uma estratégia visionária, né, que eles olharam. Olhar no Huambo, o Huambo não é como Luanda. Luanda, a concorrência é muito agressiva. Eles olharam, em vez de nós morrermos aqui, então teve uma ideia do negócio, vamos abrir o nosso negócio lá, a sede, vamos começar a nos estabelecer lá, depois vamos ter algumas representantes. Isso prova mesmo, Dr. Mauro, que o científico parte muitas vezes mesmo do senso comum, não é? Porque, repara, uma pessoa não formada na área acabou tendo um pensamento que o Dr. Mauro está aqui a colocar de forma técnica, não é? E é só para chamar a atenção lá em casa, que precisamos muitas vezes ter este tipo de conversa, porque nós temos por cultura somente associar a nós pessoas que tenham tido alguma formação, e é importante chamar a atenção em casa que as coisas começam do senso comum. Repara, teve um grande pensamento e está de parabéns, Xinzua, e que foi colocado aqui tecnicamente pelo Dr. Mauro, e pronto, pode seguir, talvez tenha alguma coisa a acrescentar, Dr. Mauro, tem alguma coisa a acrescentar então? Não, na realidade posso acrescentar nesse aspecto, né? Da concorrência. Exato. Porque ele estando lá no Huambo, imagine que ele seja, apenas tinha poucos a oferecer aquele produto. Quer dizer que eles vão cobrar um preço maior em relação ao preço que é cobrado num ciclo onde tem muitas empresas. Você tem muitas empresas a praticar, né, a vender aquele produto. O consumidor, né, que sou eu, tem a opção de escolha. Então eles vão procurar nivelar o preço, baixar o preço. Porque eu tenho a opção de escolha, porque tem muita gente a oferecer, mas eles lá no Huambo são poucos a oferecer, eles podem evitar o preço, eles têm um nível de lucratividade maior. Então essa é uma visão tremenda. Muitas vezes nós focamos muito no Luanda, né? Exatamente. Mas senão, tipo, a empresa que trabalha a sede máxima é Benguela. Mas uma empresa grande é Benguela. Então nós temos aqui uma subsede, né, em Luanda, uma representante. Eles sabem porque que está lá, eles sabem porque que está lá. Então lá, indústrias em si, está tudo lá. Então em Luanda tem apenas aquelas pequenas representantes, distribuidoras. Então é mais ou menos assim. Então podemos entender isso como um conselho também, já agora, Dr. Mauro, os que nos estão a acompanhar, que nem sempre temos de estar aqui todos confinados na capital do país. Para aquele jovem que está a nos acompanhar, o caro internauta neste caso, que esteja pensando em fazer um negócio, é importante que se lhe diga que Angola não se consubstancia, permitam, só em Luanda, que se pode fazer negócio também noutras localidades deste país. Este conselho que se pode dar aos jovens, porque muitas vezes não encontramos abertura na capital e talvez consigamos encontrar no interior, mas este medo, este receio por parte de muitos jovens tem feito com que grandes ideias muitas vezes não saiam até da folha para a prática. Isso tem acontecido. Isso tem acontecido, Sr. Zoa, não sei. Sim, sinceramente. Então, qual é o conselho que se pode dar aos jovens que tenham este receio? Estão os negócios que já começam, depois acabam por morrer. Muitas vezes até há negócios que nem saem da folha para a prática, tudo por conta do receio. Porque aquilo anda, já fazem isso, e vêm também os maus conselheiros. Que conselho é que se pode dar, uma vez que tem essa experiência, né, do ponto de vista pragmático? Bem, o conselho que eu dou aos meus irmãos, na verdade, é ganhar coragem. Tudo começa por uma determinação, concebe a ideia e você vai à luta por detrás disso. Agora, quando você conseguir fazer isso, vences. Assim como nós, hoje estamos aqui vivenciando os mesmos problemas que anteriormente já obtivemos e hoje em dia temos uma vida um bocadinho estável, que dá para aguentar, que dá para qualquer tipo de problema que pode advir pelo futuro. A gente estamos aqui para, não é um problema que a gente vem e que não conseguimos resolver. Então, para nos respeitar, internautas neste caso que nos estão a acompanhar, sim. Pois, então, o nosso conselho é que ganhem coragem, determinem e avancem com os planos que vocês têm e vereis que haverá
melhoria, porque do que nós podemos aprender, na verdade, encontramos que nunca um salário meteu rico alguém. Exatamente. Nunca um salário meteu rico alguém, mas que o comércio já enriqueceu muita gente. De facto. Muito obrigado. De facto. Muito obrigado aqui, um belo conselho. E ouvir-me aqui agora o doutor Mauro Ulure, justamente para estar também aqui um conselho, né, para os que nos estão a acompanhar. Há jovens que têm boas ideias, bons pensamentos, e às vezes acabam por não materializar o pensamento, tudo por conta de alguma indolência mental, e também acabam por se desacreditar logo no princípio. E o outro elemento associado a esse é que nós não temos cultura de procurar especialistas. Não é? O que é que se pode dizer a quem nos está a acompanhar? Temos um pensamento, mas nós não percebemos efetivamente de negócios. Temos de necessariamente procurar um especialista mesmo, ou podemos somente avançar? Não, temos, porque há aqueles que têm, né, o pensamento, concebem, e também ele consegue caminhar sozinho. Mas aqueles que não, então devem procurar as pessoas que consigam se associar com eles para avançar o negócio, né? Pessoas que têm ideia fora de ser, e vai procurar um especialista para materializar, né, esta ideia. Né? Isso que já fiz referência, né? O importante, fundamental para o sucesso do negócio é mesmo o estudo de viabilidade. O estudo de viabilidade não está só com a ideia sim, mas analisar onde é que eu vou implementar esse negócio. Falou das províncias, das demais províncias, onde é fazer esse estudo? Será que esse negócio que eu pretendo implementar lá já tem? Como é que funciona? Por exemplo, na Nota Sul, na nossa área que é contabilidade, nós temos mais virada a área de escritório de contabilidade. Você vai lá na Nota Sul, só encontra um contabilista certificado. Então quer dizer que para nós assim, é algo que se calhar deve nos preocupar, né? Quer dizer que é uma escassez de contabilistas lá, exatamente. Deve nos preocupar e devemos, né? Também um conselho para mim, devemos olhar como uma das alternativas para investir lá. Exatamente. É essa a ideia, mais ou menos, essa ideia. Okay. Porque estamos confinados aqui, que temos cerca de 2.000 e tal aqui em Luanda. Okay. Então lá nessas demais províncias é reduzido. Então devo potencializar lá o meu negócio. Mesmo estando lá, você pode ter cliente aqui em Luanda, né? Como aconteceu aqui com o Exatamente. Então, em poucas palavras, é identificar a oportunidade e agarrá-la, não é? Porque aqui em Luanda mesmo é agressivo, muitos não conseguem se manter. Você pode até idealizar, começou, mas não avançar. E eu acho que um dos motivos que faz não avançar o negócio é confundir as finanças pessoais com empresariais. Todas as vezes, né? Idealizamos a empresa está criada, a empresa tem a conta dele, mas você acha por bem tirar mais do dinheiro da empresa, usar para fim pessoal, pessoa colocar na empresa. Não, essa confusão faz com que você não tenha o teu controle. Este é um elemento fundamental, Dr. Mauro. Ressalte só este aspecto, por favor, porque há casos em que empresários andam com cartões da empresa, colocam na carteira. Não é? Um cartão ligado à empresa e ele anda com um cartão como se de um cartão pessoal se tratasse. O que é que se pode dizer? Então, em poucas palavras, uma das principais causas da má gestão financeira é confundir as finanças pessoais ou individuais com as finanças empresariais. Deve haver mesmo divisão. Ela até pode andar. Imagine que uma empresa já bem organizada, que tem vários cartões atribuídos para o diretor, tem um plafond, ele está fazendo uma viagem, precisa de ter despesas. Em vez de ter despesa no seu cartão, tem um cartão mesmo para ele. E isso é uma questão já de uma tecnologia. Assim, por exemplo, se organizam dessa forma, então ele vai gastar aquele cartão do diretor, que é o plafond de viagem, mas que aquilo é relacionado à empresa, porque é uma despesa que é da empresa, porque ele deve representar a empresa. Agora, assim, há casos que ele tira para despesa de casa, aí mesmo não. Mas como convencer alguém, Dr. Mauro, como convencer alguém tecnicamente? Uma pessoa que está a ser aconselhada e diz assim, a empresa é minha. Okay. Eu concebi a empresa, o dinheiro é meu, eu ando... Mas como é que se aconselha, como é que se convence tecnicamente uma pessoa a perceber que deve haver esta segregação financeira, não é? Entre o pessoal e o empresarial? Sim, há um princípio, né, da contabilidade chamado princípio da entidade, que faz essa referência. Quando você quebra o princípio, a gente descobre que você quebra esse princípio, você é multado. Então, muitas das vezes, né, temos que implementar, o Estado tem que implementar a força, vai te aconselhar, mas se você persiste, vai dizer, não, o princípio diz que
não deve haver confusão das finanças individuais com as pessoas. Quando você faz isso, e isso está no teu balanço, né? Imagina só uma situação. Tua empresa fatura pouco, tem pouco recebimento, mas você dá o IBAN da empresa para alguém que vai te depositando constantemente o valor. Quando o Estado vir fazer uma análise, né? Ele vai analisar, não. O Estado tem 3 milhões. Ele vai dizer, não, eu não vendi 3 milhões, eu só vendi 1 milhão. O Estado vai te taxar sobre 3 milhões. Porque para o Estado importa a entrada, não é? Exatamente. Vai saber se aquele dinheiro é pessoal. Vai dizer, não, por você quebrou o princípio, temos que taxar dos 3 milhões. Então, por isso não deve haver essa confusão, deve haver separação. Não só para aspectos fiscais, mas para também uma boa gestão. Para uma boa gestão, ter um controle daquilo que eu tenho, que eu gasto. Para você conseguir fazer previsão. Não, meu negócio realmente é rentável. Né? Eu vou fazer uma previsão com base, né, os valores que entrou e saiu. Tem outra questão do fluxo de caixa. Perfeito. Quando você tem essa confusão, o fluxo de caixa, que é entrada e saída de valor, você perde, você não consegue identificar o que veio para a empresa, o que veio de forma pessoal. Okay. Então, esse é um dos fatores, né, uma boa gestão do fluxo de caixa para o sucesso da empresa. As empresas pecam muito, não só em planos podem ser bem idealizados, mas na execução, né, desses planos. A questão financeira é que garante o sucesso de uma empresa. A empresa pode ter um resultado positivo, mas se em termos de caixa, né, cash, estiver baixo, exato, a empresa não tem capacidade para pagar fornecedor. E por conta disso acaba muitas vezes por morrer. Então está aqui mais identificado um dos fatores, não é? Um dos fatores que contribuem então para a morte, permitam a expressão de determinadas empresas. Eu gostaria de continuar aqui convosco, Dr. Mauro e também o Sr. Alberto Adriano Zua. A nossa conversa está tão interessante, eu acredito que o caro internauta também gostaria de continuar a ouvir, obviamente nos próximos programas, e vamos depender muito daquilo que será a aceitação deste programa. Eu acredito que muitos internautas estão a acompanhar. Caso você queira ver de volta este programa aqui, ou seja, este tema conversado aqui num Kundcast, pode naturalmente deixar aí o seu comentário, deixem likes, obviamente. Isso vai fazer com que nós percebamos que, de facto, há um grande interesse da vossa parte em fazer com que este tema volte aqui ao nosso programa. Eu quero, antes de mais, ou seja, antes mesmo que terminemos, eu quero agradecer profundamente e, obviamente, por um gesto de boa educação também, as últimas palavras, não é? Assim como começámos, obviamente tem alguma coisa a dizer para terminar. Então, da nossa parte, agradecemos imenso a vossa presença e tudo quanto foi dito aqui. E vou começar aqui pelo Sr. Alberto Adriano Zua. As últimas considerações, gostaria de dizer alguma coisa, já agora em poucas palavras, e logo a seguir, então, o Dr. Mauro também vai naturalmente dizer alguma coisa. Tenha bondade. Bem, muito obrigado pelo convite outra vez. Na verdade, estamos felizes, espero que da próxima vez, quando quiser, então, estamos abertos para nos convidar e, acima de tudo, estamos a dizer que tudo quanto a gente conversamos aqui, somente Deus o tenha e Ele vai abençoar. Exatamente. Dr. Mauro, antes mesmo que passe para os agradecimentos, eu quero que ligue os agradecimentos a um elemento que é fundamental, sem o qual não faz sentido a nossa presença aqui. O internauta provavelmente esteja a perguntar solução. O que é que se pode fazer para evitar que muitas empresas morram? E logo a seguir pode então ligar aos seus agradecimentos. É pegar todos os aspectos negativos que nós falamos, passar para positivos. Quando falam da má gestão financeira, que é, né, falamos da questão de confundir as finanças pessoais com da empresa, deve haver separação dessas finanças. Tem também outras questões, né, ligadas aos fatores econômicos, né, que não taxativamente é da vontade da empresa, mas a empresa deve procurar, né, juntamente, né, ter a sua contabilidade organizada para que quando acontecer uma situação econômica que afeta a empresa apresenta ao Estado, porque existe uma conta que prevê essas questões. Então o Estado vai custear, né, a empresa para que ela possa continuar. Não confundir as finanças, né, pessoal com a individual, ter um estudo de viabilidade, um plano de negócio bem definido, o orçamento e ter um monitoramento ou controle. Por isso que para um negócio ter um sucesso é preciso ter planeamento, controle e gestão. A gestão máxima traçou o plano,
tem que ter o controle daquele plano traçado. E tem que ser, esse controle, né, tem a consequência da gestão, né, gerir o negócio. Né? Isso exige muitas vezes que entremos em contato, inevitavelmente, né, em contato com um especialista, alguém que perceba do negócio. Sim, por isso tem que ter um especialista. Tem aqueles que a empresa, por exemplo, não tem a capacidade de ter um especialista, aí chamam a terceirização, né? Tem pessoas de fora que vão terceirizar serviços e fica mais barato, mas tem que ter o controle do seu negócio para que a empresa não morra. Caso não, vai mesmo morrer. Vai morrer. Sendo assim, olha, a minha regi já me está a dar um sinal de que estamos mesmo acima do tempo e é muita coisa boa que obviamente os internautas vão reagir, vão querer ver novamente abordado aqui. E pronto, tem então as últimas palavras, Dr. Mauro. É agradecer, né, pela oportunidade concedida, né, ao abordar sobre esse tema, um tema interessante que também alerta, né, principalmente os negociantes, né, para que possam realmente olhar mais nas contas, nos custos, gestão de custos, para que consigam ter sucesso nos seus negócios. Né. Então, eu agradeço, né, a Fundicast pelo convite, né, e espero que haja mais oportunidade de estar aqui, né, falando esse ou mais temas relacionados à minha área de formação. Então, muito obrigado. Muito obrigado. Eu vou levantar-me mesmo, permitam, e é assim que manda a nossa cultura, pelo menos enquanto africanos, não é? Quando nos despedimos de quem nos visita, não é importante mesmo, permitam-me cá, aqui um abraço, o doutor Mauro também, pronto, e esperar que nos visitem mais vezes o nosso programa, não é? Obviamente podem voltar a sentar-se e nós estamos então, deste modo, a colocar o ponto final nesta aqui é a segunda edição do Kundcast, hoje dia 21, domingo, 21 de setembro, e nós prometemos, como é óbvio, retornar, caso Deus queira, nos próximos 15 dias. Eu sou Valdemiro Kufuku e foi um prazer comunicar consigo em companhia destes dois senhores, os quais puderam esclarecer melhor a temática do negócio. Muito obrigado, até daqui a 15 dias.